E agora vamos falar dessa questão de endemias, né? Se o Brasil já pode rebaixar a Covid para uma endemia. É, mas antes eu queria contextualizar um pouquinho sobre isso, tá, pessoal? Para a gente falar um pouco mais assim a fundo sobre o que está acontecendo no Brasil, para a gente ver o que é de fato uma endemia, se isso faz sentido falar que a gente vai rebaixar a Covid para ser uma endemia, se tem como fazer isso, né? Então vamos lá. Por que a gente está falando bastante disso? Já havia sido bastante discutido há algumas semanas sobre se a Covid seria uma endemia, né? Só que, excepcionalmente, aí, há alguns dias, tanto o presidente quanto ministro, pessoas influentes aí do meio político, elas têm falado que estão querendo é, estudar para ver se a Covid pode ser uma endemia. E aí saiu uma notícia hoje que deixou todo mundo assim alardeado, porque o presidente falou que o Brasil pode rebaixar pandemia de Covid para endemia. Ministério da Saúde confirma que medida está em estudo. Então, sim, o Ministério da Saúde estuda rebaixar, classificar a Covid como uma endemia. Eu fico me perguntando, até fiz um tweet sobre isso. Como é que assim, como é que a gente pega uma doença infecciosa e fala assim, epidemia, endemia, epidemia, endemia. Tem como rebaixar a Covid para uma endemia, sabe? E aí, se confirmada a reclassificação, parece que eles estão querendo meter uma canetada na Covid e não combinaram com o vírus. A medida vai de encontro às orientações da OMS, eu não entendi isso aqui. Isso aqui é da Agência Brasil, tá, pessoal? Não é da Globo, da Jovem Pan. Não tem, assim, teoricamente é a agência governamental dando a notícia, então é o que o governo está falando, tá? Então não faz sentido muito isso aqui, não. Ó. A medida vai de encontro às orientações da OMS. A OMS nem fala, nem cogita transformar a Covid, acabar com a pandemia de Covid. A gente nem de pandemia a gente está falando de terminar ainda, e o pessoal está querendo transformar a Covid numa endemia. Então, se confirmada a reclassificação no Brasil, a medida vai de encontro às orientações da OMS, discordo, órgão que define quando uma doença se torna uma ameaça global e que ainda classifica a Covid como pandemia. A própria reportagem se desmentiu aqui. De encontro, contra. Ao encontro, a favor. Beleza. Então eu estou errado aqui. A matéria da Agência Brasil está certa. Obrigado, Cássio. Vamos analisar essa questão aqui de forma totalmente clara para vocês, sem envolver partidarismo, tá? Só estou falando aqui que não faz sentido você, de repente, como Ministério da Saúde, virar e falar assim, endemia, Covid agora, a partir do dia 3 de março, Covid é endemia. Não é assim que funciona, tá? Tem que combinar com o vírus primeiro. O que é uma endemia? É uma doença infecciosa que ocorre habitualmente e com incidência significativa em dada população ou região. Então, é quando uma doença ela se torna algo previsível, algo habitual, algo que já é esperado pela população ou pelos especialistas e com uma incidência significativa. Então, não adianta você, por exemplo, tratar, vamos lá, um surto de cólera numa comunidade como uma endemia, tá? Agora, se aquele surto, se aquela doença, a cólera, por exemplo, numa comunidade ribeirinha, ela acontece de tempos em tempos, sempre nos mesmos intervalos, gerando essa condição, ela pode ser classificada como uma endemia, porque ela é habitual, as pessoas estão ali, e a gente tem política pública para combate de endemias. Tanto é que conheço vários agentes aí, inclusive, obrigado aí, pessoal. Teve uma galera que mandou um salve lá no Instagram, que acompanha a agente de endemias lá da época que eu trabalhava com dengue. Muito obrigado. Então, nós temos agentes de combate a endemias hoje no Brasil que fazem esse trabalho de combate à dengue, combate à zika, chikungunya, outras doenças como leishmaniose, malária, etc. Tá? Então, esse pessoal aí está fazendo um trabalho de combate a uma doença infecciosa que a gente sabe que todo ano tem, numa época específica, que é habitual para o povo. Tá? Então, isso é uma endemia. E aqui eu trouxe o caso da dengue, porque eu trabalhei com dengue muitos anos da minha vida, vocês sabem que já falei bastante sobre isso aqui. E eu trouxe aqui um gráfico de 2000 a 2008. Por quê? Porque foi o que eu encontrei. Infelizmente, dados de dengue não são tão acessíveis assim, e eu não tenho mais os registros de onde eu trabalhava para poder trazer os dados oficiais trazidos em tempo real aqui, tá? E não tive tanto tempo de olhar isso, mas então trouxe aqui só para a gente entender melhor como é que funciona uma endemia, beleza? Então aqui, pessoal, são ano 2000 até 2008, e cada barrinha dessa aqui é um mês, tá? Um mês do ano, e aqui a gente tem o número de casos notificados. Então uma endemia, vejam que uma endemia, ela também pode ter picos absurdos em determinadas épocas do ano,
que são considerados fora do padrão, que são considerados epidemia, ok? Então, uma endemia, ela acontece de forma controlada, de forma esperada, até determinado ponto. Quando ela sai desse controle, ela vira uma epidemia. Então, basicamente é isso a diferença entre epidemia e endemia. Além disso, a epidemia também ela está disseminada por uma cidade ou por uma área grande, tá? Não necessariamente um bairro vai estar em epidemia, mas uma cidade normalmente você já consegue falar que ela está em epidemia quando aqueles casos estão espalhados pela cidade inteira. No caso da dengue, ela é uma endemia conhecida por ter surtos e epidemias no período de dezembro até maio todos os anos. Por quê? É o período que chove, é o período mais quente, tá? É o período que o Aedes aegypti, o vetor da doença, ele está proliferando em maior população. Então você tem isso todos os anos. E aí você tem um aumento esperado nesse período. Então o que, que você faz? Antes do aumento, você trabalha ali a prevenção para você não ter o aumento. Só que, infelizmente, no Brasil, a gente tem um problema absurdo com infraestrutura, com falta de equipamento, falta de pessoal, falta de treinamento, e a gente sabe que a dengue é um problema até hoje, apesar dela estar esquecida aí por causa da Covid. Tá? Então ela é uma endemia e ela causa muitos casos. Beleza? Tem ano aqui, igual 2008, por exemplo, foram mais de 300 mil casos notificados em um único mês. Tá? Então são anos que passam de 1 milhão aí. E apesar de não matar muito, você pegar, eu lembro um dado de 2015, acho que foi a maior epidemia de dengue, eu não sei se teve depois, entre 2019 e 2020 não teve uma epidemia maior que de 2015. Então, 2015 deve ter sido o ano de maior epidemia do Brasil, de dengue. Foi 1,5 milhão de casos, com umas 870 mortes, algo assim. Então, você pensar, cara, matou 870 pessoas? Sim, pouco perto da Covid, né? Mas são 870 pessoas. Além disso, o problema da dengue não é morte, o problema da dengue é afastamento do trabalho, tá? E isso aqui, ó, hospitalização, entendeu? A dengue ocupa o sistema de saúde, ela irrita os médicos porque ela é uma doença chata, ela é uma doença que lota o hospital, porque normalmente ela é localizada, acontecem surtos, todo mundo vai para o hospital ao mesmo tempo, porque o mosquito ele pica várias pessoas, você tem toda uma proliferação do mosquito ao mesmo tempo. Então a dengue é uma endemia problemática, ela gera custo muito grande para o Estado, inclusive são mais de 2 bilhões de reais por ano por causa da dengue. Não chega nem perto da Covid, porque a Covid, além de causar um custo absurdo, porque a gente teve que comprar vacina, comprar leito, fazer isolamento, medida, campanha e tudo mais, a gente perdeu pessoas. Perdemos 650 mil vidas, pelo menos aí. E essas 650 mil pessoas que morreram, elas não só abaixaram a expectativa de vida do país, como deixaram de produzir riquezas para o país, pagaram impostos e agora custam para o Estado, pois os seus parentes estão recebendo pensões. Então imagine o custo que a Covid vai ter no longo prazo, ok? A dengue não chega nem perto disso, ok? Então a dengue é uma endemia. A gente tratar a Covid como endemia hoje, por si só, já é um problema por causa disso. Porque se ela é uma endemia, significa que é habitual ter esse número de casos. Endemia é isso, é você ter uma doença previsível, habitual, que as pessoas estão ali lidando com ela e a gente vai ter política pública para tratar. Mas a gente está tendo, sei lá, mais de 10 mil casos por dia. Que isso? É muita coisa. Quantas pessoas são hospitalizadas? Qual que é o custo disso? Então não dá para falar de endemia, por enquanto, para a Covid, por causa disso ainda, mas eu vou aprofundar um pouco mais. E aí, pessoal, vamos lá. Limite superior e limite inferior, o que, que é isso? Então, para a gente ver aqui o que, que é uma endemia, a gente viu aqui a dengue subindo e descendo todos os anos, todos os momentos, né? Subindo e descendo. O que, que é uma endemia? Para a gente saber o que, que é, a gente precisa ter os dados de pelo menos uns 5 anos, de como que a doença se comporta, para a gente ter a média, o que, que é o acima da média e o abaixo da média, que a gente chama de canal endêmico. Então, se a gente trabalhar com o cálculo de média e desvio padrão aqui, a dengue, por exemplo, ela teria uma média aqui dentro, e aí, em determinados meses do ano, ela subiria e depois desceria, que é o chamado limite superior, é o limite máximo para ser considerado endêmico. Acima desse limite, a gente está falando de uma epidemia. E abaixo desse limite, obviamente, a gente está falando de um ano atípico, que não teve o caso, não teve dengue, por exemplo. E no caso da Covid é a mesma coisa. Então, a gente precisa desses dados anteriores para traçar esse canal endêmico e falar assim, cara, a dengue é uma endemia. Por quê? Porque ela está na média do esperado, ela tá dentro do esperado,
está acontecendo de novo o que aconteceu nos últimos 5 anos, e a partir disso, a gente sabe que ela está dentro do padrão. Agora, se a gente começar o ano e está explodindo dengue, significa que ela já passou esse limite superior aqui, a gente já pode falar que aquele é um ano epidêmico. É um ano que vai ter epidemia de dengue, beleza? E qual que é o critério para isso? A gente tem que identificar o tempo mínimo de observação, né? A gente tem que identificar oscilações estacionais. O que é isso? Você, numa curva, você vê uma oscilação que ela não é sazonal, é o contrário, ela é estacional. É uma oscilação fora de época. A gente tem que identificar isso, tá? Para eliminar isso do cálculo. Tem que ter um tempo mínimo de observação para você tratar aquilo como endemia de pelo menos 5 anos. Não tem como você falar que a Covid é uma endemia antes de 3 anos. Assim, 3 anos seria o mínimo do mínimo para você ver como é que se comporta a doença. E a gente nunca viveu a Covid como uma endemia. A gente nunca viveu ela em níveis normais, tá? O ideal é você ter 10 anos de dados para você falar assim, isso aqui é uma endemia. É uma coisa que acontece recorrentemente. Você tem que excluir os anos epidêmicos do cálculo para você determinar o nível endêmico. Por que se exclui o ano epidêmico? Porque o ano epidêmico vai subir a média para cima. Então você vai começar a tratar como normal algo que é uma epidemia. Se você pegar só anos epidêmicos e falar assim, deixa eu ver qual que é a média. É 100 mil casos por dia? Aquilo é epidemia. Não dá para você tratar aquilo como normal, porque aquilo vai sobrecarregar o sistema. Então, por isso que se exclui anos epidêmicos. Então, pessoal, quando a gente olha para a dengue, por exemplo, peguei uma imagem aqui do boletim da semana 5 de 2020. O que estava acontecendo? O boletim vem com isso, né? A média móvel, que a gente já sabe que aparece no jornal, né? Média móvel agora vocês todos conhecem. Beleza. E aqui você tem o limite superior. Qual que é o limite superior? Tá? Esse aqui. Acima disso, a gente está atípico, está epidêmico. Ok? E nesse ano aqui, em 2020, a dengue não estava epidêmica. Apesar dela ter passado aqui em 2019. Tá? Então ela não estava epidêmica. E a Covid? Se a gente não tem 10 anos de Covid, como é que a gente vai falar que ela é uma endemia? Né? Então eu trago para vocês aqui o gráfico da OMS, que é o relatório semanal deles. E se a gente olhar para esse gráfico especificamente, a gente vê um padrão aqui, né? Olha só, essas aqui são as ondas da primeira onda, segunda, terceira onda e agora a onda da Omicron. Se a gente fosse comparar essa onda aqui e ver um padrão, a gente falaria, cara, esse ano aqui, essa onda aqui é uma epidemia. Isso aqui é o normal. Só que o problema é que o normal é morte pra caramba. É muita morte. Então não pode ser tratado isso aqui como um normal. Se a gente não tem tantos anos de dados, qual que é a lógica da gente fazer com a Covid? Trabalhar com os sintomas da doença, síndrome respiratória. Então a gente vê, se a Covid é uma doença que gera muita síndrome respiratória aguda grave, a gente tem histórico disso. A gente tem histórico do que é síndrome respiratória aguda grave. Então vamos ver como é que se comportava a síndrome respiratória aguda grave ao longo do ano, para a gente traçar o canal endêmico da Covid. Então o pessoal lá do Infogripe, da Fiocruz, já fez isso, tem dados desde 2009, então já são mais de 10 anos de dados, então a gente consegue traçar um canal endêmico muito bacana, muito bem feito, tá? E eles até simplificam aqui no Infogripe para facilitar o nosso entendimento. Então eles têm um verde aqui, uma linha verde, pontilhada, que é chamado de limiar pré-epidêmico. Acima desse limiar é epidemia. Entendeu? Tá virando epidemia. E aí eles têm níveis de risco. Nível verde, nível amarelo, nível laranja e nível vermelho. No nível vermelho já superou o limiar pré-epidêmico em muito, principalmente nos meses que se tem surto, né? Isso aqui era o padrão de doença respiratória em 2017. Esse era o padrão. Aqui teve uma epidemia, saiu do padrão, né? Do limiar pré-epidêmico. Era uma epidemia em zona de alerta, que poderia deixar os hospitais sobrecarregados. 2017. 2019, uma mega epidemia. Olha só, ela vai lá para a zona de risco, tá? E agora vamos para 2020, que foi um ano relativamente brando. Esse aqui foi o ano de 2020, pessoal. Cadê o gráfico aqui, ó? Então esse aqui é o gráfico. Ele tá aqui embaixo, ó. Esse aqui foi o ano de 2020. Isso aqui tá longe de ser uma endemia. Uma endemia seria algo aqui, nesse nível. Isso aqui já é uma epidemia. Aqui ela está em período epidêmico. Aqui é uma endemia, tá? Então, longe de ser uma epidemia, de ser uma endemia, isso aqui é claramente uma epidemia grave de uma doença respiratória chamada COVID-19. 2021.
Outra onda, você nem vê mais os limiares aqui, tá? Então, mesmo com a queda no menor nível da Covid na história dela, aqui no Brasil, a gente estava muito acima da intensidade muito alta. Então não tem como falar que isso aqui é endemia, beleza? E esse ano, caindo, a gente está onde? Caminhando aí para ver a curva, entendeu? E eu não vejo essa curva diminuindo tão rápido. A gente já viu lá na projeção que vai diminuir lentamente, né? Vai começar a cair. Então, quando que a gente pode começar a falar de endemia para a Covid? Lá para a semana 35, 37, que é o esperado se a curva seguisse o mesmo nível que ela está seguindo agora, tá? De diminuição de velocidade de queda. Então, lá para a semana 35, 37, dá ali na casa de outubro, tá? Seria o momento ali que a gente veria a Covid, se nada acontecer, de nada grave acontecer, a gente veria a Covid começando a se discutir se ela seria uma endemia. Porque é quando o nível de hospitalização vai cair muito, o nível de mortes vai cair muito. Você já vai ter alguns meses aí de análise para você tratar aquilo como normal. Então, trabalhando com síndrome de aguda respiratória grave, a gente tem uma ideia do que seria o esperado, tá? Mas a Covid, a gente só vai saber exatamente se ela é uma endemia ou não quando a gente tiver pelo menos 5 anos de dados. Tecnicamente é isso. Então não dá para tratar na canetada e falar endemia. Não dá.